Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis e hoje, domingo, dia 9 de março. Quero dar as boas-vindas a todos, todos vocês aqui no canal. Agradecer as inscrições, tivemos um aumento nas inscrições significativo, muito bom. E vou pedindo a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal e que também vai dando aí o seu like, tá bom? Esse seu like ajuda, contribui, principalmente como esse vídeo que eu estou postando hoje aqui, que ele vai ganhar um alcance maior. Quanto mais você der aí o seu joinha, melhor. Quanto mais der o joinha, melhor. Faça também o seu comentário, comente. Faça sua crítica, tá? Pode fazer a crítica. A gente só não aceita xingamentos por aqui, né? Mas a crítica não tem problema. Pode fazer a crítica também, mesmo quem é bolsonarista, que tem muitos bolsonaristas que às vezes aparecem por aqui também, né, no canal, tá? Bom, como é domingo, e todo domingo, eu trago então notícias de domingo. E hoje não poderia ser diferente. Eu vou assim acompanhando aí os noticiários, acompanhando as redes sociais, e a questão que pega muito no governo Lula atualmente tem a ver com os preços dos alimentos, né? Ou seja, essa questão em relação à alta dos preços dos alimentos é o que pega, tá? De tal forma que aí vocês sabem que a última pesquisa, né, a última pesquisa sobre as intenções, né, em relação à popularidade do governo Lula foi assim de uma baixa significativa, né? Apesar que nós tivemos uma pesquisa que acabou mostrando aí alguns estados e isso daí acabou assim gerando toda uma discussão, toda uma narrativa, colocando como se todo o Brasil representasse esses, se eu não me engano, 8, 9 estados apenas, que fizeram parte da pesquisa, e sendo que o Brasil, né, todo o Brasil, não é apenas 8 ou 9 estados, né? Tá certo? E ali mostrou sim uma baixa, né, assim, de popularidade do presidente Lula. Mas o que a gente tem que considerar, tá, que é uma realidade, a baixa popularidade do Lula, tá, dos que aprovam, né, dos que desaprovam, ou seja, os que desaprovam maior, tá maior. Então a gente tem que levar em consideração que isso daí é uma realidade. Agora nesse vídeo aqui, eu quero trazer para vocês aqui, gente, uma reflexão que eu considero assim importante, tá? Essa reflexão. Eu quero apresentar aqui para vocês um levantamento que foi feito aqui, tá? Pelo Brasil de Fato. Eu achei muito interessante esse artigo que eu encontrei no Brasil de Fato, tá? Que é um artigo muito recente, o artigo ele é do dia 7 de fevereiro, né? 7 de fevereiro, nós estamos em março, mas enfim, 7 de fevereiro de 2025. E a gente tem que sempre trazer algumas coisas assim, dentro do lado comparativo, tá? Por que eu estou dizendo isso, o lado comparativo? O comparativo que eu quero dizer aqui tem a ver entre o Lula e o Bolsonaro, né? Porque toda essa narrativa que a gente vê aí, até dos bolsonaristas, dos políticos bolsonaristas lá no Congresso, tá? Até do Nicolas Ferreira aí nas redes sociais e assim por diante, é uma narrativa de desmerecimento, por exemplo, do presidente Lula. E essa gente toda sempre está fazendo assim uma comparação, dizendo que é como se o Lula ele não está indo bem, é um mau governo, né? Sendo que na realidade não é um mau governo, de maneira nenhuma, tá? Eu continuo batendo nessa tecla e vou bater nessa tecla aqui até o fim. O Lula, né, assim, o governo Lula, a governabilidade de Lula, de maneira nenhuma podemos dizer que é um mau governo. Que o governo está mal, tá certo? Mesmo com isso que muita gente pode justificar aí que há, né, a questão do preço dos alimentos. Mas
Vamos dar uma observada aqui em algumas coisas aqui, muito interessante. Porque eu penso o seguinte, se fosse o Bolsonaro que estivesse hoje aqui na presidência da República, talvez não teríamos tanta reclamação assim, mesmo se os alimentos estivessem subindo de preço. Tá? Com toda certeza. Isso porque... Por quê? Né? Por quê, primeiramente? Porque na época do Bolsonaro, tinha lá um Paulo Guedes, que é um neoliberal, né? Um economista neoliberal que atende o mercado internacional, que atende o capital internacional. E aí a Faria Lima, né? A Faria Lima, os banqueiros, tá certo? Os grandes empresários, e aí os políticos de extrema direita, também de direita, apoiadores assim do neoliberalismo, gostavam muito, apostavam muito na política, nessa política econômica que foi desenvolvida, tá? E que era desenvolvida pelo Paulo Guedes, no governo Bolsonaro. E aí, essa gente toda com a mídia, é importante a gente colocar aqui também, tá? Trazer presente a contribuição dessa mídia golpista, do PIG, tá? Que é o Partido da Imprensa Golpista, dessa mídia corporativa dominante aqui no nosso país, tá? Folha de São Paulo, Estadão, Globo, tá bom? Revista Veja e assim por diante. Essa mídia golpista aí, ela acaba contribuindo, né? Como ela contribuiu bastante mesmo no tempo do governo Bolsonaro. Criticavam, às vezes você via na Globo, as falas do Bolsonaro, né? As coisas malucas do Bolsonaro, aquela coisa toda. Mas aquilo tudo era intencional para chamar a atenção, sabe? Era intencional isso daí. E você não via essa gente, essa imprensa golpista, criticando a economia, por exemplo, do governo Bolsonaro. Você não via crítica, não saía crítica de maneira nenhuma. Não saía um A respeito disso. Então, eu vou aqui para a gente poder, sabe, mostrar o porquê que eu tô falando dessa maneira, que a minha previsão, né, é se o Bolsonaro estivesse aqui no poder, você poderia ter um preço da gasolina altíssimo, muito maior do que é agora. Muito maior do que agora. Você poderia ter um preço de alimentos estourando para todo lado. Porque ia acontecer um monte de justificativa do porquê que esses alimentos estariam caros. E um monte de gente iria acreditar. Aí a justificativa que ia sair assim, não, o mercado internacional está pressionando, então, por isso que os alimentos estão altos. Então, assim, teríamos esse tipo de justificativa, com toda certeza, né? E um monte de gente iria acreditar, sabe? Porque a esquerda, o pessoal da esquerda não faz esse tipo de sujeira, sabe? Esse uso da fake news, como a extrema-direita faz, como o Nicolas Ferreira faz, como outros políticos também, tá? Ligados ao Bolsonaro fazem, né? Então nós teríamos, assim, ainda um grupo significativo, assim, uma população significativa, uma parte da população significativa, apoiando o Bolsonaro. Apoiando o Bolsonaro, né? Seria dessa maneira. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, olha só. Com o Bolsonaro, alimentos eram mais caros e renda menor. Tá? Dados do IBGE mostram que a inflação de alimentos foi maior no período do tempo lá do Bolsonaro. O preço dos alimentos foi maior. Você lembra disso? Você que está me assistindo, por exemplo, você se lembra disso? Você lembra do quanto que era caríssimo o preço dos alimentos? Por que será que muita gente não lembra? A gente tem que refletir um pouco sobre isso. Por que será que tem muita gente que não lembra desses detalhes? Não lembra, por exemplo, do preço da gasolina que foi a R$10 em alguns lugares, R$8, né? Alguns lugares aqui no Brasil dizem que passou até de R$10 o litro do combustível, tá? Não é do diesel não, do combustível. Você lembra disso? Você se recorda desse tipo de situação? Por que será que não recorda? Por que será que todo mundo esqueceu? Agora bate em cima do Lula, né? Chicoteia o Lula, né? Então, olha só, o estudo comparativo que foi feito, né, pelo IBGE, compilado pelo economista Sandro Silva, do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, tá? Socioeconômico, o DIEESE, aponta que a inflação de alimentos e bebidas foi mais alta durante o governo Bolsonaro, tá? Do que nos 2 primeiros anos da gestão de Lula. Além da maior alta nos preços, o poder de compra da população também foi menor no período, segundo os especialistas. O poder de compra foi menor. Hoje em dia tem um detalhe que você está tendo aí alimentos altos, que vamos torcer que esses alimentos realmente tenham uma baixa. Não estamos aqui torcendo pelo pior. A gente não torce pelo pior, tá? Mas a gente tem que entender a situação, gente. A gente tem que entender o que está acontecendo, tá? E compreender que o que está acontecendo, tá? Tem uma série de justificativas também, que essas justificativas aqui não são fake news, como o pessoal da extrema-direita faz, tá? De preços realmente de alguns alimentos que em escala internacional, ou seja, segue, né, aí o preço internacional, então acaba também subindo de preço. E tem um outro detalhe também sobre muita gente, muitos fazendeiros, muitos plantadores, principalmente do agronegócio, pessoas assim que são ricas, né? Que tem grandes fazendas, jogando alimento fora. Que isso daí correu nas redes sociais para todos os lugares. Numa tentativa de pressionar para que os alimentos subam de preços, né? Então, vejam só, no período Bolsonaro a inflação acumulada foi de 27%. Além disso, alimentos e bebidas atingiram 56% nas casas e 25% fora do domicílio. Já nos 2 anos do governo Lula, o acumulado é de 9,6%. Olha só, a inflação acumulada, a diferença aqui do tempo do Bolsonaro é de 27%. Já nos 2 anos, né, isso apenas 2 anos do governo Lula, é de 9,67%. Veja a diferença. E a alimentação fora do domicílio ficou em apenas 12%, sendo que no Bolsonaro 25%. Os dados comparativos ainda mostram que no período Bolsonaro, os reajustes dos alimentos ficaram acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o IPCA, enquanto que Lula estão abaixo do IPCA. Estão vendo só? O economista Sandro Silva lembra que, com Bolsonaro, além dos alimentos subirem mais, o poder de compra da população foi menor, enquanto que com Lula houve ganho real. Abre aspas. Tem a questão do rendimento médio real dos ocupados efetivamente recebido no trabalho principal, que aumentou apenas 0,48% no governo Bolsonaro, passou de R$ 3.100 no quarto trimestre de 2018 para R$ 3.115 no quarto trimestre de 2022. Já no governo Lula, em apenas 2 anos, o aumento real foi de 7,42% para R$ 3.346 no quarto trimestre de 2024, esclarece. Então, vocês estão vendo aqui, olha só a diferença, tá? A questão do rendimento médio real dos ocupados. No governo Bolsonaro aumentou apenas 0,48%, tá? E no governo Lula, em apenas 2 anos, o aumento real foi de 7,42%. Por isso que a gente tem que, assim, olhar essas coisas aqui, tá? Observar isso daqui, tá? Aqui tem um gráfico aqui, ó, muito interessante, que vai pegando aqui os anos. Por exemplo, da inflação. Inflação de alimentos sob o governo Bolsonaro e Lula. Aí você vai pegando pelos anos aqui, você vai pegando o período aqui do governo Lula, tá? Em 2019, por exemplo, a inflação dos alimentos foi de 6,37%, aqui já com o governo Bolsonaro, mas aqui foi o primeiro ano. Quando foi em 2020, a inflação dos alimentos subiu 14,09%. Olha só, 14,09% em 2020. Em 2021, abaixou um pouco, foi para 7,94%. Em 2022, voltou a subir 11,64%. Em 2023, já com o governo Lula,
A inflação dos alimentos, aqui se você olhar o gráfico, aqui é uma coisa impressionante. O gráfico cai, sabe? Aqui, a medida aqui cai lá embaixo. Lá embaixo. Fica em 1,03% em 2023. Inflação dos alimentos. Estão vendo? Agora, com essa alta que está a maior choradeira aí, aquela coisa toda, que não chega a um patamar nem de 2022, nem de 2020, e também não chega nem a empatar com 2021. Agora, né, agora que foi de 2024, 7,69% o preço, ou seja, a inflação dos alimentos. Estão vendo só, gente? Vocês estão vendo que aqui, só esse dado comparativo aqui, tem gráficos aqui que mostram, eu vou deixar depois na descrição isso daqui, tá? Para vocês lerem com mais atenção. Eu fico só observando essas coisas assim, sabe? Quando querem bater no Lula, querem assim desqualificar o governo Lula, querem fazer assim uma crítica, sabe, pesada em cima do governo Lula em relação à questão da economia. E aí, o que me deixa também assim chocado, para falar a verdade, tem a ver com o pessoal da esquerda, não é o pessoal apenas da extrema direita não, o pessoal da direita não. O pessoal da esquerda, sabe? Muita gente da esquerda, eu fico impressionado assim. Parece que esqueceram tudo, sabe? Como é que foi? Como é que foi aquele período ali do Bolsonaro? Para chegar a ponto assim de bater tanto no Lula. De bater tanto no Lula. Porque o que acontece? Está havendo um esforço assim, incansável do governo para que esses preços dos alimentos caiam. O governo Lula não está parado. O governo Lula não está, sabe, assim, como se diz assim, sem reagir a esses preços absurdos de alimentos que estão por aí. E sem dizer que existe muita coisa, né, que talvez de fiscalização, que precisaria ser mais contundente, que de repente uma série de aproveitadores com certeza existe, né? Nós temos uma série de aproveitadores por aí, que é bem complicado, que aproveita da situação para poder subir mais ainda os preços, né? Isso é uma questão complicada. Isso é uma questão que precisa ser levada em conta, tá? Bom, encerrando de vez aqui, nós tivemos aí, né, aí a notícia que vocês já realmente pegaram, acompanharam esse tipo de notícia, sobre o PIB, né? O PIB do Brasil, que em 2024, tá? Olha só, o Brasil fica entre os países com maior crescimento do PIB em 2024. Isso aqui também, um lance assim que eu andei acompanhando aí, de uma forma interessante. Muita gente não deu muita importância para isso não, né? O Brasil ficou aqui no ranking, aqui entre os países com maior PIB de 2024. Só perdeu aqui, ó. Aqui em primeiro lugar está a China, em segundo lugar Costa Rica, terceiro Rússia, quarto Dinamarca, quinto Brasil, com 13,4% do PIB em 2024. Alta significativa do PIB. Aí alguns jornais dessa imprensa golpista até colocar assim, sabe, nas manchetes dizendo assim, o Brasil teve um PIB, uma alta no PIB de 3,4%, mas nos últimos trimestres tivemos uma baixa, tivemos não sei o que, preço de alimentos, aquela coisa errada toda. Sempre coloca um lado negativo no meio de algo positivo. Uma forma de você desconsiderar o governo Lula. Então, tudo que for assim para poder desconsiderar, tá? Não dar vazão para dizer assim que esse governo vai bem. Que esse governo é um governo assim aliado dos pobres, dos miseráveis, com seus projetos sociais. Não. Bate em cima, sabe? Que é bater. Por isso que aqui nesse canal aqui, gente, com toda certeza, o nosso trabalho aqui é em favor do governo Lula, mas não assim apenas porque nós somos a favor do governo Lula, porque nós defendemos o governo. Não, mostrar a verdade. A gente tem que mostrar a verdade. A verdade tem que ser dita, tem que ser mostrada. Tá? E esse é o nosso trabalho. Um grande abraço, tenham um ótimo domingo, tá? Fiquem com Deus
e até a próxima.